Por causa da pandemia, muita gente está vendo a renda diminuir, isso é claro, é óbvio, a gente fala disso aqui todo dia, né? Fica mais difícil pagar as mesmas contas de antes com um salário menor. Todo mundo já trabalhando muito no limite, né? E aí não sobra margem se tem redução de salário, e sem contar aqueles que perdem a renda como um todo. Uma das despesas que não dá para pagar muito bem, ou melhor, não dá para você parar de pagar e também não dá para pagar ela por completo em situação assim, é o aluguel. Por isso tem muita gente aí tentando negociar o valor por alguns meses para não romper o contrato, enfim. A Laura Cassano, que fez uma reportagem ainda há pouco aí sobre os empreendedores, os refugiados empreendedores, ela fez uma outra para a gente sobre essa história do aluguel, mostrando aí que muitas dessas negociações estão dando certo. Veja só. A nossa casa é o lugar mais importante, sempre, mas principalmente durante uma pandemia. E geralmente também é a nossa principal despesa. O problema é quando o aluguel não cabe mais no bolso. O Mohamed tem uma loja de uniformes na Vila Mariana que está de portas fechadas e sem faturar desde o início da quarentena. Ele mora de aluguel e o jeito foi negociar com o proprietário. Mês de abril, eles deram um desconto 100%, isentaram o aluguel 100%, né? Eu paguei só o condomínio. E em maio, eles mandaram um boleto agora, né, para que vence dia 10, mandaram um boleto com desconto 40%. E também falaram que de junho eles mandam também um boleto com desconto 40%. E falaram também da situação, a gente volta a conversar, né? O Mohamed não está sozinho. Dados do Secov mostram que 30% das pessoas que moram de aluguel em São Paulo já pediram desconto no aluguel durante a pandemia. E mais da metade conseguiu fazer um acordo com o proprietário do imóvel. Os descontos variam de 25% a 50% no valor do aluguel, dependendo da situação de ambos, do inquilino e do proprietário. São descontos que valem só por alguns meses, para dar um respiro. Eles não alteram o contrato de locação e, geralmente, o inquilino se compromete a pagar a diferença em parcelas futuras quando a situação melhorar. Para aumentar as chances de conseguir um acordo, a orientação é que o locatário converse com o proprietário e apresente provas de que realmente a situação financeira dele mudou com a quarentena. Ele pode, por exemplo, anexar uma carta da empresa mostrando que ele foi demitido. Ele pode mostrar também, através de uma carta da empresa, que a carga horária dele foi reduzida ou que houve uma renegociação do salário dele, uma diminuição do salário. Se for um trabalhador informal, outra medida, por exemplo, é mostrar a conta bancária, ou seja, os recebimentos dele naquele mês são diferentes ou inferiores aos recebimentos do mês anterior. E a maioria dos proprietários em São Paulo, cerca de 75% deles, só tem um imóvel para alugar. Então, eles também dependem dessa renda. Não tem regra. Se de um lado tem um inquilino com dificuldades para pagar, de outro, esse mesmo aluguel também é a principal fonte de renda de alguém que também tem contas para pagar. E esse dilema é ainda maior para quem tem uma loja e precisa pagar o aluguel comercial. Com as portas fechadas, o comércio não pode contar com o seu principal colaborador, o cliente. E sem o cliente, o dono do negócio se vê em apuros para fechar as contas. A diretora de locação de uma das maiores imobiliárias de São Paulo conta que 35% dos comerciantes atendidos por eles já pediram descontos no aluguel. Você pode pedir a prorrogação do aluguel, você pode pedir o parcelamento futuro do aluguel, de pagar futuramente, e você pode pedir o desconto de aluguel. E então, entre essas condições, você ter o melhor negócio para ambas as partes. O Mohamed tentou negociar também um desconto para o aluguel comercial da loja de uniformes, mas não teve a mesma sorte. Agora, além das contas, ele já começa a se preocupar também com juros que incidem sobre as despesas atrasadas. O nosso PTU também foi calcular ontem no sistema, no site da prefeitura. Só juros, R$150. Ninguém ajuda, não tem nenhum decreto que ajuda a gente, apoia, ou isenta os juros, pelo menos.
Ao dar carência para pagar, um prazo para pagar isso, dividir para a gente. Num momento tão difícil para todo mundo, o mais importante é conversar e entender onde está a margem de negociação. O recomendável é que o locador não vire de costas para o locatário no momento em que ele efetivamente está precisando de ajuda. E da mesma maneira, é recomendável que o locatário só peça um desconto se de fato ele está necessitando. À medida que as duas partes estejam aptas para negociar de boa fé, a negociação se dá com maior êxito. Tá aí, ó, eu de olho aqui nas mensagens, porque a gente vai continuar nesse assunto e eu quero ver se vocês têm mais dúvidas ainda para a gente responder sobre isso. Porque agora a gente vai conversar com o diretor de legislação do inquilinato do Secov de São Paulo, Jacques Buchatsky. Jacques, bom dia, me perdoe aí a pronúncia correta ou incorreta do sobrenome, espero que esteja certa. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Sabino, está perfeita a pronúncia, está perfeita. Bom. Obrigado. Vamos lá, a gente viu a reportagem, você acompanhou com a gente aí, né? A lição que a gente tira de tudo isso, e queria mais uma afirmação do seu lado também, ver se é exatamente isso. Prevalecendo a conversa diante da situação, né? São contratos entre partes e que, enfim, tem as suas cláusulas, as suas regras, mas que neste caso aqui tão específico, né, tão diferente de tudo que a gente está vivendo, cabe a conversa no meio para fazer uma revisão. É isso mesmo? É isso mesmo. Aliás, a reportagem eu vi aí, linha por linha, tá de uma precisão, parece uma aula. Parabéns. Obrigado. Só negociando. E por que negociar? Porque é o único jeito. A alternativa seria levar uma discussão a juízo que só vai dar prejuízo e não vai chegar a lugar algum. Muito provavelmente o juiz vai dizer, negociem, porque eu, Estado, não posso interferir nesse contrato. É necessário que os contratantes, as partes, os interessados diretos, resolvam o seu problema. E aí vale quase tudo, né? Praticamente tudo, na conversa entre as partes. Você pode, eu estou optando pela isenção, eu estou optando por dar desconto de 25%, você me dá depois ou você não me dá depois, enfim. Isso para comercial e residencial. Tem algum limite aí nisso? Nenhum. É interessante, a legislação de locação, a compreensão legal de locação é muito liberal. Ela tenta ajudar os dois lados, tenta dar um progresso para o setor. É por isso que vale tudo. As pessoas, de fato, têm negociado as coisas mais diversas conforme a situação. Esse comerciante que foi entrevistado, por exemplo, ele está lá com a loja fechada, não consegue fazer nada, deve estar numa situação terrível. E do lado dele está difícil pagar. Eu não sei quem é o locador, mas também provavelmente, e a pesquisa que foi dada é muito relevante, o locador precisa do dinheiro para pagar suas contas. Então é curioso. Essa pesquisa também, aliás, me permite, além dessa situação de 70% dos imóveis residenciais pertencerem a pessoas que só têm um imóvel alugado, tem um outro dado muito interessante, cerca de 65% do valor recebido pela pessoa é essa renda, ou seja, ela não paga as próprias contas se não receber o aluguel. Daí o sopesamento necessário. Entendi. O que vocês têm acompanhado de caso mais comum? Dá para encontrar um mais comum que faz a média de todo tipo de negociação? Eu diria que no lado comercial é difícil média, né? Porque as situações são muito diversas. Mas se eu fizer uma média, considerando grandes lojas, grandes galpões, pequenas lojas, eu diria basicamente que as pessoas estão dando um diferimento, ou seja, cobram cerca de 50% do aluguel agora e postergam o pagamento dos outros 50% por cerca de 6 meses. Cheguei a ver casos até de 1 ano, em situações muito específicas. Mas normalmente é isso. De vez em quando existe sim essa história que foi contada na sua reportagem de uma isenção total de 100% por um mês. O grande drama está no mês que vem. O que nós vamos fazer no mês que vem? Tem esse problema que muita gente, às vezes, acaba não levando em consideração, até pelo momento de desespero, né? E a gente viu isso acontecendo nos mais diversos setores aí financeiros.
inclusive dos créditos, e aí vale para aluguel também, estou falando de crédito nos bancos, né? Operações de crédito, aquela história, estamos te dando a isenção aqui, você não paga por 2 meses. O problema é que você não está tendo um abono disso, não é que você não vai ter, e acontece muito em aluguel. Não é que depois de 2 meses você não vai ter que pagar esses 2 meses, você vai ter que pagar 100% do que vai vencer lá na frente e mais 100 e alguma coisa por cento, que tem juros disso que venceu aqui atrás. E a gente sabe que a recuperação vai ser muito difícil, inclusive com uma carga pesada de desemprego. Então, como será lá na frente? A gente está tentando resolver o hoje, muitas vezes sem pensar lá na frente. Por isso que essa negociação do aluguel, talvez trazendo para uma realidade mais forte agora, é você dizer o seguinte, me dá uma isenção agora e eu não sei quando eu vou te devolver isso, porque se você sobrecarregar lá na frente, você não vai ter 120, 150, 200% de salário lá na frente, né? Eu acho que isso tem que se levar em consideração também. Eu acho que dentro dessa linha, o que a gente tem feito, e quem sou eu para dar conselho, mas é colocar na negociação, primeiro, é sempre bom fazer por escrito, porque amanhã todos nós esquecemos o que combinamos. Então, faz por escrito que é a melhor cura contra a má memória. Segundo, nesse por escrito, dizer, olha, está sendo dado um diferimento, está sendo dado uma postergação, um adiamento de pagamento de partes do aluguel. Porém, e eu acho que essa que é a dica, que talvez seja muito interessante, porém, vamos rever mês a mês, ou vamos rever a cada 2 meses como é que está a situação. Porque vamos imaginar que essa pandemia se prorrogue terrivelmente. Horrível, horrível, horrível. O que eu faço no meu caso? Eu vou ter que renegociar de novo. O que eu estou prometendo hoje, talvez eu não cumpra se essa pandemia continuar do jeito horroroso que está. E se ela acabar, de repente, que descobriram algum jeito, acabou. Vamos retomar as negociações, vamos retomar o andamento normal do contrato. Acho que é mais ou menos isso. Uma cláusula prevendo uma renegociação de novo. Prevendo, no fundo, o bom senso, né, do tempo, do momento. Pois é. A Tânia, aliás, a Márcia Correia, nossa editora-chefe, que pergunta aqui para mim. E se, por acaso, o proprietário do imóvel ele não quiser saber de negociar, não quiser saber de receber, você deposita em juízo um valor que você acha que você dá para pagar? Você deixa correr isso para a justiça? O que fazer? Essa pergunta é a pergunta terrível, né? As pessoas têm que ter bom senso. É assim que se opera um contrato qualquer. Um lado com bom senso, outro lado com bom senso. Isso é um exercício de boa-fé, de contrato. Não deu certo, só tem um jeito. Quando nós dois brigamos, só tem alguém que pode resolver a nossa briga. É o judiciário. Como é que é feito o judiciário? Não é somente o depósito, é feito também o depósito, mas é pedido uma liminar para o juiz que vai apreciar a situação, vai ver as provas do caso e aí sim ele poderá ou negar a liminar, pode ser, ou conceder uma liminar adiando o pagamento de um pedaço do aluguel. Isso aí tem valido tanto para aluguel comercial como para não comercial, com maior vigor para o comercial. Aí volta a questão inicial sua afirmação, que acaba sendo prejuízo para todos os lados. Tem custas processuais, tem também o tempo sem receber por parte do proprietário. A Tânia Patusca, ela pergunta aqui, na questão do aluguel, o seguro-fiança, ele pode ser usado neste caso? Pois é interessante. O seguro de fiança locatícia, é uma garantia prevista em lei e que certamente a dona Tânia, deve ter contratado isso. Daí a pergunta. O seguro fiança só vai pagar o aluguel se não houver pagamento e se também houver ação de despejo. Então, essa é a razão pela qual o seguro fiança não vai pagar o aluguel e manter a locação. Não, isso é só em caso de ruptura do contrato. Para a gente encerrar, como é que está o mercado? Queda aí nos valores dos aluguéis, no valor dos imóveis? Como é que vocês têm acompanhado isso? Olha, eu diria que as pessoas estão assuntando. Tá todo mundo vendo o que está acontecendo, está preocupado. Eu não acho que haja uma desesperança, não. As pessoas estão pretendendo empreender, fazer, etc. Agora, está todo mundo revendo. Talvez o imóvel que eu previa tem que ser maior para o negócio ou menor. Então, hoje, a gente tem um tema novo, por exemplo, que é a quantidade de gente que eu consigo colocar num imóvel. Agora mudou, né? Está todo mundo com medo de aglomeração. Mas eu acho que o mercado está de pé e vai acontecer. Acredito que essa mexida vá ser superada em questão de 2 meses, eu acredito mesmo.
Vamos nessa, então. Obrigado. Eu queria agradecer ao Jacques Buchatsky, ele é diretor de legislação do inquilinato do Secov de São Paulo. Só acompanhe com a gente aqui, eu vou mostrar aqui. Você acabou participando de uma cena muito bonita aqui do Bom Dia São Paulo. Eu acho que você vai gostar de guardar para você, que foi aquela imagem do Globocop vindo e você estava na tela ali. Vai aproximar, você vai dar uma olhada ali no estúdio. Olha lá você já na tela, se preparando para participar aqui com a gente do Bom Dia São Paulo. Olha que imagem, ó. Esse foi meu momento de glória. Obrigado. Belíssima imagem. Vai aproximar ainda mais, aparece você ali no canto ali, muito legal. E aí o Globocop fez um giro aqui, pertinho do nosso estúdio, e ficou muito bacana isso. Dá uma olhada só, olha lá, ó. Você tá lá só observando. Queria te desejar um bom dia e agradecer. Obrigado. Bom dia, eu que agradeço. Muito obrigado. Valeu.